O diagnóstico ele é diferente para estenoses abaixo de 50% e estenoses acima de 50%. Estenoses abaixo de 50%, nós normalmente não temos uma progressão linear dessa curva, ou seja, perceba aqui embaixo que abaixo de 50%, nós não temos uma progressão linear nessa curva de aumento de velocidade. Porém, acima de 50%, sim. Nós temos agora uma curva sempre crescente de acordo com o aumento da estenose, o que permite graduarmos essa velocidade, essa estenose de acordo com a velocidade de pico sistólico. Então, abaixo de 50%, nós normalmente utilizamos critérios anatômicos, né? A regra de 3 simples, o diâmetro do vaso, a luz do vaso, e nós temos então o cálculo do percentual de estenose, né? Ele pode ser mais difícil quando nós tivermos então curvas e placas com alterações mais significativas, com uma anatomia mais irregular. Bem, agora o critério diagnóstico, fizemos o duplex scan, percebemos que essa região ela tem uma estenose acima de 50% no modo colo, no modo B, e eu vou avaliar agora exatamente no ponto dessa estenose, ou seja, eu vou utilizar sinais diretos para essa avaliação. O sinal direto é a captação da velocidade de pico sistólico no maior ponto de estenose, e aí eu vou comparar com outros critérios, com velocidade de pico sistólico em locais onde a gente não tem estenose. Mas o meu foco é identificar a velocidade de pico sistólico nessa região, onde ocorre a estenose. E entender o porquê que é essa alteração de velocidade, eu consigo chegar ao diagnóstico. Vamos entender aqui, ó. Eu tenho então um determinado segmento. Esse determinado segmento tem uma área específica e uma velocidade de deslocamento para que eu mantenha o fluxo. Ou seja, o fluxo ele vai ser igual à velocidade de deslocamento do fluido vezes a área. Então, se eu diminuir essa área, o que vai acontecer com essa velocidade para que eu mantenha esse fluxo? Obrigatoriamente essa velocidade vai aumentar, ou seja, eu quero que o fluxo aqui nessa área A seja igual ao fluxo nessa área 2. A área 1 e a área 2 precisam ter o mesmo fluxo. Ou seja, se eu reduzir a área, como elas são inversamente proporcionais, se eu reduzir a área de A para A1 para A2, eu vou precisar aumentar obrigatoriamente a velocidade 2 em relação à velocidade 1 para que eu mantenha o fluxo. Isso deixa bastante claro aqui nessa tabela. Essa tabela ela é extremamente interessante porque ela mostra para a gente duas curvas. A primeira curva é o fluxo sanguíneo. A segunda curva é a velocidade. E aqui ele mostra o aumento da estenose, ou seja, o decréscimo no diâmetro. Nós temos uma redução do diâmetro, ou seja, um aumento da estenose, e para que o fluxo seja mantido naquele segmento, o que acontece? Nós aumentamos progressivamente essa velocidade. Mas aumentamos progressivamente essa velocidade até um determinado ponto em que o fluxo não consegue mais se sustentar. E mesmo que essa velocidade aumente, o fluxo começa a cair. E quando a gente tem queda de fluxo, vai gerar o que lá na frente? Isquemia. Então, este ponto daqui é o que nós buscamos como estenose hemodinamicamente significativa. Então, o objetivo do exame do duplex scan é identificar esse ponto daqui em determinada região. Então, para isso, nós temos critérios de avaliação em determinada região, baseando na velocidade, principalmente de pico sistólico e suas relações, além da velocidade diastólica final. Esses são os sinais diretos, né? Critérios diagnósticos baseados na velocidade. Então, nós temos um aumento da velocidade no ponto de estenose crítica, que vai identificar o ponto onde esse fluxo começa a cair, a depender da velocidade.